E em Jeremias, capítulo 31, eu vou ler com vocês a partir do verso 30. Vamos ler aí toda essa perícope, para que a gente possa entender um pouquinho acerca de uma verdade que não pode ser roubada do nosso coração. Diz assim, eu vou ler aqui na versão NTLH. E diz assim: o Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, em alguma versão diz, embora eu fosse o esposo deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu o Senhor que está falando. Quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu o Senhor quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício nem o seu parente dizendo: procure a Deus o Senhor. Porque do mais importante ao mais humilde, do maior ao menor, todos me conhecerão. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Verso 35. O Senhor fez o sol para ser a luz do dia, a lua e as estrelas para brilharem de noite. Deus faz o mar ficar bravo e faz rugir as suas ondas. O seu nome é Senhor Todo-Poderoso. Ele promete que enquanto durarem as leis da natureza, Israel sempre será uma nação. Se algum dia for possível medir os céus, se algum dia alguém conseguir examinar os alicerces da terra, então eu rejeitarei o povo. Em outras palavras, então eu quebrarei a minha aliança. Verso 38. Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que esta cidade será construída de novo. Desde a torre de Ananel até o portão da esquina. Dali a linha da divisa continuará até o monte Garebe. E daí vai virar na direção de Goa. Será sagrado para mim o Senhor. O vale de onde estão sendo jogados mortos. E o vale onde os lixos serão ou estão sendo depositados. Para mim serão sagrados. Todos os campos que ficam além do riacho do Cedron até o portão dos cavalos a leste. Nunca mais Jerusalém será derrubada nem destruída. Na última mensagem que eu estive ministrando nesse altar, eu falei sobre a graça preciosa. Essa mensagem está lá no YouTube. Se você ainda não ouviu, entre lá no canal. É uma palavra que você precisa conhecer e ouvir. Porque essa palavra vai nos trazer o esclarecimento acerca do elemento fundamental da salvação, que é a fé. Lá em Efésios, no capítulo 2, do verso de número 8, o apóstolo Paulo vai dizer que a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, a salvação não é meritória. Ela não tem a ver com a sua performance. Ela não tem a ver com o quanto você é bom, com o quanto você é honesto, com o quanto você se acha perfeito. A salvação, ela é, de fato, um presente. Um favor que a gente não merece. E entender essa verdade vai te livrar de viver um evangelho meia boca. De viver um evangelho não convincente. Muitas pessoas, por não saber que a salvação não tem a ver com elas,
Por qualquer motivo, elas abandonam a fé, elas abandonam Jesus. E a gente já entendeu que a salvação, ela é um ato do amor insondável de Deus. Ela é um favor. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Não é algo que nós temos mérito. Você não está aqui porque você foi bonzinho. Você não está aqui porque você é uma pessoa, sabe, benéfica, né? Acho que é esse o termo. Você não é uma pessoa boníssima. Você não é uma pessoa perfeita. Você está aqui porque Cristo estendeu o seu amor, o seu favor e a sua misericórdia para nós. Gosto muito do que diz Charles Spurgeon para aqueles que pensam que são melhores do que o ímpio. Para aqueles que pensam que são salvos porque eles são muito bons. Charles Spurgeon vai dizer que há pecado na nossa santidade. Há incredulidade na nossa fé. Há ódio no nosso amor. Há lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Por mais que a gente pense que nós somos bons, a nossa bondade é maculada pela maldade. Por mais que você pense que você ame, o seu amor é maculado pelo ódio. Por mais que você pense que você é uma pessoa generosa, sua generosa é maculada pela intenção, pelo desejo do retorno. Então não há nada de bom em nós. Então a graça de Deus, ela alcança exatamente essas imperfeições de todos nós. Por isso nós pregamos sobre o valor da graça. A graça não tem a ver conosco, ela tem a ver com Deus. Não é pelo que nós somos, mas por quem Ele é. E lá em Romanos 8:1, que foi mencionado aqui como devocional, o apóstolo Paulo vai nos lembrar da seguinte verdade que a graça nos outorga: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? A graça, ela nos expurga de toda culpa. A graça, ela nos libera e nos livra de toda condenação do pecado. E tudo isso nós recebemos por meio da fé em Cristo Jesus. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a importância de um outro elemento na salvação. Nós falamos sobre a fé. Para ser salvo, você não precisa de nada mais do que a fé. Mas por permanecer na salvação, e para permanecer na salvação, você precisa agora da fidelidade. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho esse termo fidelidade. E fé, fidelidade, na nossa mente parece ser, não é verdade, termos unificados. Tem pessoas que pensam que fé e fidelidade são a mesma coisa. Embora essas palavras, elas sejam oriundas do mesmo radical, da mesma raiz etimológica, a palavra fé, ela não é a mesma coisa, ela é distinta de fidelidade. A palavra fé significa confiar completamente, plenamente em alguém. Então a salvação se dá por meio dessa confiança plena na pessoa de Jesus. E o que é fidelidade? Fidelidade é a constância nos compromissos que assumimos com alguém. Você recebe a salvação pela fé, confia firmemente, completamente em Jesus. Mas a partir de então você agora assume um compromisso. E o que é fidelidade? É a constância no compromisso que você assume com Jesus. E este último termo, fidelidade, ele está associado à aliança. E eu quero falar hoje sobre a aliança. O tema dessa mensagem é aliança. Você pode repetir? Aliança. Aliança em hebraico significa berit. Nós lemos aqui uma promessa do Senhor acerca de uma nova aliança. No Antigo Oriente, a aliança tinha pelo menos duas
compreensões, duas definições. Aliança, ela tinha o sentido de parceria ou de contrato. Parceria era aquela aliança que se dava quando era estabelecida entre iguais. Por exemplo, dois reis equivalentes em força militarmente falando. Eles se uniam para um determinado fim. Ou seja, eles faziam uma aliança de parceria. Os dois tinham o mesmo poder, os dois tinham forças equivalentes. Então, no Oriente Médio antigo, a aliança tinha esse conceito de parceria. Entre iguais, a aliança era de parceria. Mas a aliança também ela tinha uma conotação de contrato. E o que era aliança contratual? Era aliança embasada no modelo de suzerania e vassalagem. O que é suzerania? Suzerania e vassalagem era quando um rei com maior força militar subjugava um rei menor. Era uma aliança, mas era uma aliança de imposição. Era uma aliança de jugo, era uma aliança de obrigação. E esse rei mais fraco era obrigado a servir, obedecer e amar o rei que era militarmente mais forte. Então o termo berite, ou o termo aliança no Antigo Testamento, tinha essas conotações. Entre iguais de companheirismo, entre forças diferentes de contrato. A aliança com Deus é uma aliança baseada no companheirismo. Não que Deus seja um igual, mas Ele estabelece uma aliança não imposta. Não é uma aliança de manipulação. Não é uma aliança em que o maior subjuga o menor. A aliança que Deus faz com o seu povo é uma aliança de companheirismo. Mas nós não podemos também nos esquecer que essa aliança de companheirismo fundamentada na graça, na misericórdia e na fidelidade de Deus é também uma aliança fundamentada no respeito e na obediência do homem em relação a Deus. Embora não seja uma aliança em termos de vassalagem, que é ser um servo, um servidor, e de suzerania, de ser um chefe, a aliança de Deus também requer de nós uma postura de fidelidade, de obediência e respeito. O profeta Jeremias, quando ele profere essas palavras, Jeremias conhecia muito bem a ideia da aliança de Deus com o seu povo. Jeremias, ele viu na sua própria época o povo de Israel sendo infiel à aliança com Deus. Jeremias, ele afirma que Deus então faria uma nova aliança com o povo. E como seria essa nova aliança? A gente precisa entender uma verdade. O problema da antiga aliança não era que ela era ineficaz. O problema da antiga aliança não é que Deus tenha errado. Não, Deus fez uma aliança, aí não deu muito certo, Ele vai fazer uma segunda. Não. A aliança que Deus tinha estabelecido com o povo, a antiga aliança, era uma aliança perfeita. Mas nós lemos aqui que o grande problema da aliança antiga foi o fato do povo ter quebrado a aliança com Deus. Então o erro não foi de Deus. Não era que a aliança fosse ruim, mas o fato foi a infidelidade do povo em manter aquela aliança. Jeremias, ele viveu numa época de mudanças. Alguns historiadores afirmam que Jeremias, ele viveu em uma era axial. O que é era axial? Isso é um termo utilizado para falar
sobre o momento ou tempo em que a roda do mundo gira. Era axial é um conceito sinônimo de modernidade, de transição. Literalmente significa novidade. Jeremias estava vivendo num contexto, em uma era axial, em um contexto de mudança, em um contexto em que a roda do mundo estava girando. Nos dias de Jeremias estava havendo uma ruptura entre o velho mundo e o novo mundo. Nós vamos entender por essa palavra o porquê de Jeremias chamar a atenção do povo para uma nova aliança, para um novo conceito de adoração. Porque o velho mundo de Jeremias era o mundo rural. O mundo em que a maioria ou grande parte da população de Israel morava nos campos. Esse era o mundo antigo. Só que agora o mundo de Jeremias era um mundo diferente, era um mundo urbanizado. E a urbanização chegou exatamente por conta das seguidas incursões militares estrangeiras. O povo havia sido subjugado pela Síria, logo depois pelo Egito, depois pela Babilônia. Então o que aconteceu? Os habitantes do campo, em busca de proteção, migraram para a cidade. Então a cidade de Jerusalém, ou as cidades de Israel estavam super lotadas. As pessoas se batiam na rua em busca de um trabalho, em busca de uma condição de vida. Por quê? Porque o campo não oferecia segurança, então eles correram para a cidade. Agora a cidade não era mais uma cidade rural, era uma cidade urbanizada. Tanto que no verso 29, Jeremias vai dizer um seguinte provérbio muito utilizado pelo povo de Israel. O povo de Israel dizia assim: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram ásperos. Era um provérbio que cabia nessa vida rural. Por quê? Porque era uma profissão que passava de pai para filho. Quando o pai não era um bom administrador, ele comprometia as gerações futuras. Então, se um pai fazia a terra não ser produtiva, os filhos pagavam o preço do pecado dos pais. Aí Jeremias está dizendo, o tempo mudou. Agora não é mais os pais comerão uvas verdes e os filhos ficarão com os dentes ásperos. Agora cada um que comer a uva verde, o seu dente ficará áspero. Jeremias ele traz agora para esse contexto de urbanização a responsabilidade individual de cada um. O tempo de Jeremias havia uma outra verdade, porque o velho mundo tinha suas convicções. O velho mundo de Jeremias tinha suas certezas teológico-políticas. Quero que vocês se atentem para isso aqui, isso é muito importante, porque parece que é uma história que estava restrita apenas àquele tempo. Nós estamos vivendo dias como o de Jeremias. Nos tempos antigos, ou no velho mundo de Jeremias, as convicções teológicas políticas eram as seguintes: Deus escolheu Davi e sua família para reinar para sempre. Essa era uma convicção. Enquanto houvesse um davídico ou um descendente de Davi no trono, a teologia política deles estava de acordo com a aliança. Eles também acreditavam, eles tinham um outro fundamento teológico e político. Deus era o Deus do rei de Judá. Deus era o comandante dos exércitos de Israel. E havia uma compreensão. No meio do povo, Deus era retratado como um bom de briga. Ninguém vencia o Deus de Israel. Havia também uma certeza, uma outra certeza teológico-política. Deus habita no templo. Então, Sião jamais será abalada. Havia uma outra convicção teológico-política. Os muros de Jerusalém nos garantem proteção e segurança. Porém, nos dias de Jeremias, todas essas convicções haviam caído por terra. O tempo de Jeremias nasce rompendo com todas essas firmezas.
Quando olhamos para essas verdades, nos dias de Jeremias não havia mais descendente de Davi no trono. O último que havia sentado ao trono fora Acais, 100 anos antes de Jeremias. Então o primeiro fundamento teológico político havia desmoronado. O Deus bom de briga tinha perdido várias guerras. Entenda, no mundo antigo as guerras eram guerra de deuses, não era guerra de nações. Quando uma nação se levantava contra outra, eram dois deuses brigando. E quando uma nação era vencida, significava que o Deus daquela nação havia se enfraquecido. O Deus daquela nação havia perdido a guerra. Agora, pensem. Salmo 126 diz que o povo de Israel foi despatriado da sua terra. O rei, o Deus de Israel perdeu para os assírios, perdeu para os egípcios e agora perde para a Babilônia. Pensa na confusão mental que esse povo estava enfrentando. O Salmo 126 vai dizer que Deus permitiu, e Deus se permitiu ser envergonhado, irmãos. Deus nunca perdeu a força, Deus nunca mudou. Tiago vai dizer que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Mas Deus se permite passar como um perdedor para trazer consciência ao povo do seu pecado e delito. O povo acreditava, Deus habita no templo, por isso Sião será inabalável. Nos dias de Jeremias, o templo havia sido destruído. O povo acreditava, Jerusalém é protegida e segura. Nos dias de Jeremias, os muros de Jerusalém estavam em completas ruínas. Nos dias de Jeremias, todas as convicções teológica e política do povo havia desmoronado. E no verso 31 que lemos, Jeremias faz a seguinte declaração: está chegando. Em algumas versões diz, aproximam-se dias. Essa expressão é Jeremias falando acerca desse tempo de mudança, dessa era axial, desse momento de transição, desse tempo em que as rodas do mundo giram, desse tempo em que as modernidades se instalam, em que as novidades chegam. E assim como Jeremias, vivemos hoje um tempo de transição. A modernidade moderna já se passou, gente. Agora está se instalando a modernidade pós-moderna. Nós estamos nesse tempo de era axial, de mudança no eixo do mundo. Nós estamos transitando entre um mundo velho e um novo mundo que está para se instaurar ou que está se estabelecendo. Você já percebeu? Quem aqui já ouviu o termo metaverso? Sabe o que é o metaverso? É a chegada da modernidade pós-moderna. O metaverso é uma linguagem cibernética, digital. Daqui a alguns anos, papel será obsoleto, será extinto. Em alguns lugares do mundo já não se usam papel e caneta. Chegou a era do metaverso. Tudo é digital. Entende? Quem aqui está querendo um emprego? Eu tenho uma coisa para dizer para você. Essa era que está sendo estabelecida da pós-modernidade, a empregabilidade será inexistente. O que se busca hoje no mundo pós-moderno? Trabalho, mão de obra qualificada. O mundo pós-moderno agora tem um profissional chamado hunter. Os hunters são caçadores de talentos. O que um hunter faz? Ele seleciona
os melhores ou as melhores mãos de obra para oferecer para as empresas. As empresas hoje não querem ter mais vínculo empregatício. Então, os jovens hoje, de 10, 12, 15 anos, nunca vão ter um emprego. Porque a era axial mostra que eles terão trabalho. E se forem altamente qualificados para tal. Por que o Hunter faz? O Hunter, ele vê não apenas a sua formação, mas o quanto você está inovando no seu conhecimento. O Hunter pesquisa qual foi o teu último curso, qual foi a tua última atualização. E os melhores, não é aquele, eu fiz uma faculdade lá em 2004. Não, esse aí já está fora do mercado. Os melhores são aqueles que estão evoluindo no conhecimento. Esses conseguem emprego, ou melhor, trabalho. As empresas só querem dar trabalho. A geração de hoje, pensa, é uma geração que está vivendo a inteligência artificial. Eu não sei qual é o nome do desenho, eu me lembrei hoje à tarde, mas esqueci de pesquisar, mas eu acho que são os Jackson, que é a família do futuro, né? Quem diria que nós viveríamos a era dos Jacksons, em que os robôs fazem tudo pra gente. Alexia, vocês já viram um vídeo de uma criança? Alexia, quanto que é 3 vezes 2? Aí Alexia, 6. O mundo hoje gira em torno dessas realidades. E pasmem vocês, eu não vou entrar nessa confusão porque eu não estudei, mas até a Bíblia de inteligência artificial já está sendo cogitada. Hoje nós vivemos essa mudança. Nós, da geração mais passada, estamos ultrapassados, estamos ficando robôs ultrapassados. Os nossos filhos olham para nós e nós nos víamos tão inteligentes, não é verdade? Nossos filhos hoje olham para nós e nos veem retrógrados. Por quê? Mudança no eixo. A era axial chegou para nós. E qual é o objetivo de Satanás? O objetivo de Satanás, queridos, é desestruturar todos os fundamentos da fé cristã. Do mesmo jeito que ele atuou nos dias de Jeremias, levando o povo à infidelidade. O que Satanás quer fazer com a gente hoje? Fazer com que a gente quebre a aliança com Deus. E vivemos um contexto, preste atenção, nessa roda que está girando, a gente vive um contexto em que as verdades absolutas, elas estão sendo customizadas. As verdades hoje, ela é adaptável, ela é personalizada. A verdade hoje só é verdade se enquadrar na minha cosmovisão, na minha visão de mundo. Então, hoje é muito comum dizer assim, essa é a tua verdade, não a minha. Porque a verdade tem que caber no nosso quadradinho de interpretação de mundo. O mundo que a gente vive hoje tem suas verdades particulares. O mundo que a gente vive hoje é um mundo de relacionamentos fluidos. As relações hoje não foram feitas para durar. A minha geração já foi uma geração que estava já se comprometendo com esse novo mundo. No meu tempo já se ouvia falar, a gente casa, se não der certo a gente separa. Os meus pais, eu sou fruto de um lar separado. Então a nossa geração já vem sido corrompida, mas hoje, a geração de hoje já não fala nem mais em casar. A nossa pelo menos dizia, se casar, se não der certo a gente separa. Essa geração nem quer se casar. É a geração dos ficantes. Só quer ficar. E como falar de um Deus de aliança e compromisso para um tempo de transição como que nós estamos vivendo? Como falar de aliança inquebrável com uma geração líquida, fluida? No nosso tempo,
Nós fomos forjados na razão. A geração que hoje está se levantando é forjada na emoção. Esse é o eixo. Já houve um eixo em que éramos forjados no teocentrismo. Fomos para o humanismo, a razão, agora é as emoções. E aí a verdade ou a pergunta que não quer calar. Como cristãos que somos e que entendemos que as verdades de Cristo Jesus, o Evangelho de Cristo Jesus não mudou no decorrer desses milênios. Como que nós evangélicos que sabemos, cristãos que somos, que existe um grande desafio, como comunicar uma mensagem imutável para o mundo que está em mudança. Como falar de uma verdade absoluta para um mundo de relativismo. Como falar de um evangelho de aliança para um mundo que está corrompido pelo ficar. E aí a resposta é: só existe um caminho. Os membros desse tempo, eles não mais se impressionam com as nossas apresentações verbais do evangelho. Sabe, muitos pais estão perdendo seus filhos porque falam muito do evangelho. E a geração de hoje não mais se impressiona com as nossas apresentações verbais. Eu não estou aqui anulando a importância do querigma, a importância de falar de Jesus, a importância de falar do evangelho. Porque quando Deus chama Josué, Deus diz para ele: olha, fale do livro dessa lei. Mas a geração de hoje é uma geração que também está inserida no conselho de Deus para Josué. Deus disse para Josué: Josué, fale do livro dessa lei, mas viva de acordo com tudo o que nele está escrito. O segredo e o caminho para se pregar um evangelho de aliança e de fidelidade hoje é o evangelho encarnado na vida. Não é falar o quanto você é santo, é ser santo. Não é um poder fazer, é um poder ser. É o evangelho em estilo de vida messiânico. Só vamos ganhar essa geração e os de dentro da nossa casa quando pararmos de falar de Jesus e vivermos Jesus. Quando pararmos de falar de aliança e vivermos uma vida aliançada com Ele. Quando pararmos de falar de adoração e vivermos uma vida de fidelidade e adoração genuína. Esse é o segredo para passarmos por essa era axial do momento. Precisamos viver um estilo de vida messiânico. E essa proposta está nesses versos que lemos. O verso 32. Jeremias vai dizer assim: essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados desses que hoje estão aí, no dia em que eu os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o marido deles, eles quebraram a minha aliança. Aqui Jeremias está, e eu vou repetir, falando acerca não de um defeito que a aliança possuía, não do erro de Deus em ter estabelecido a primeira aliança com o povo, mas por conta da traição do povo de Israel. Nesse texto, Deus vai comparar a sua relação com o povo como a relação de um marido traído. Deus vai dizer assim: olha, eu fui um marido fiel, mas vocês quebraram a minha aliança. Mas sabe o que é lindo? No verso de número 4, na versão Ara, olha o que Deus diz para o povo de Israel: eu construirei de novo a nação. Mais uma vez vocês... Bota a versão Ara, por favor, Alana. Não tem? Na versão Ara, Deus diz assim: eu restaurarei vocês de novo, ó Virgem de Israel. Deus usa o termo virgem para uma nação promíscua.
Deus usa um termo virgem para uma nação prostituta, espiritualmente falando. Deus usa o termo virgem para uma geração adúltera. Como pode? Sabe o que Jeremias está falando aqui? Jeremias está nos trazendo a ideia de restauração. Jeremias está nos trazendo a ideia de uma nova identidade, de um passado perdoado. O Deus de aliança é um Deus que está disposto a restaurar a nossa sorte. Não foi Ele que foi infiel, nós fomos. Mas Ele disse assim: eu vos tornarei virgem de novo. Sabe o que significa? Eu vos tornarei uma nova pessoa. Eu vos darei uma nova vida. Eu te darei uma nova identidade. Você falhou comigo, você me traiu, mas eu estou disposto a te restaurar. Esse é o Deus de aliança que Jeremias estava revelando. No verso 33, Jeremias vai dizer assim: quando esse tempo chegar, o tempo dessa restauração, o tempo dessa nova aliança, o tempo dessa regeneração, dessa nova identidade, quando esse tempo chegar, farei com o povo de Israel essa aliança. Que aliança é essa? Porém, a minha lei no coração deles, e no coração deles a escreverei. Esse versículo, Jeremias, nesse versículo, ele traz a ideia de uma adoração verdadeira. Lembra, o eixo do mundo estava mudando, o velho mundo estava dando lugar ao novo. Jeremias estava falando assim: olha, na antiga aliança, a adoração de vocês deixou de ser verdadeira. A fidelidade de vocês passou a ser uma máscara, uma irrealidade. Deus estava dizendo assim: olha, na antiga aliança, a adoração era embasada em rituais. Havia um local específico, uma hora específica, e precisava de um intermediário para fazer o ato da adoração. Jeremias está falando de um tempo em que a adoração não seria mais uma adoração externalizada, mas uma adoração internalizada. Jeremias estava dizendo assim: a adoração que vocês me prestam hoje é dos lábios, vocês rasgam as vestes, mas chegará um dia em que eu estabelecerei uma nova aliança. E aí, quando nós vamos encontrar Jesus, que inaugurou e trouxe em si essa nova aliança, lá em Samaria, ele senta com a mulher junto ao poço de Sicar e diz para ela: a hora vem, e ele se lembra, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito, na mente, no coração, em verdade. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a verdadeira aliança de hoje. Hoje nós não temos mais que estar preso a um tempo. Hoje você não adora mais só aos domingos. Hoje você não tem que adorar só nas 2 horas de culto. Não. A Bíblia diz que o adorador, ele adorará a Deus em espírito e em verdade. Jeremias vai dizer que agora não são mais ritos externos que dependem de horas, dias e de pessoas para fazer. Hoje você pode adorá-lo em espírito e em verdade. Mente e coração fala de integralidade. Mente e coração fala de internalidade. Fala de uma alma, de uma emoção, de uma razão completamente devota àquele que é o Deus da tua aliança. Mente e coração representa uma motivação completa da alma, da vontade, do espírito, das emoções humanas em relação a Deus. E aí ele conclui na parte B dizendo: eu serei o Deus deles. Presta atenção nessa frase. Oxalá que um dia vocês sejam atentos aos pormenores da palavra, porque a palavra tem verdades em cada frase.
Jeremias vai dizer assim: eu serei o Deus deles. Deus poderia dizer assim: eles serão meu povo e eu serei o Deus deles. Não, Deus diz primeiro: eu serei o Deus deles. E depois ele diz: eles serão meu povo. Sabe o que é isso, queridos? Essa expressão nos dá a ideia de que a iniciativa da aliança sempre foi e sempre será de Deus. Como eu disse aqui, não somos salvos porque merecemos. Somos salvos porque Ele escolheu nos salvar. Ele nos amou primeiro. A palavra de Deus diz que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele que nos escolheu. Ei, pensa no valor dessa aliança. Não foi você que decidiu se aliançar a Ele. Foi Ele que te escolheu para fazer uma aliança com você. Agora pense, a Bíblia vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia vai dizer que nós não desejamos a paz com Deus. Nós somos incapazes de desejar a sua berite, a sua aliança. Porém é Ele que nos ama incondicionalmente e nos busca. Oséias, no capítulo 11, no verso de número 4, o profeta Oséias diz assim: com laços de amor e de carinho eu os trouxe para perto de mim. E ele conclui: eu os segurei nos braços como quem pega uma criança. E foi eu, diz Deus, que dei vocês de comer. O grande amor incondicional de Deus por nós. No mesmo texto de Jeremias 31, no verso 3, Jeremias vai dizer assim: olha, com amor eterno eu vos amei, e com bondade eu vos atraí. Eu serei o Deus deles. Não foi porque nós desejamos Ele, mas Ele se colocou. Ele intermediou, Ele nos resgatou, Ele nos amou incondicionalmente. Nós não desejávamos por Ele, mas Ele disse: com laços de amor eu te atraí, com laços de misericórdia eu te trouxe. Essa é a aliança do Deus que nós servimos. E Ele diz: eu serei o Deus deles, eu escolho eles, eu amei eles. Não importa de onde eles estão, quem são eles. E eu quero te dizer uma coisa. Eu estou falando para você, mas eu estou falando para todos quanto ouvirem a minha voz. Esse Deus de amor incondicional está à sua procura. E Ele diz: eles serão o meu povo. Sabe o que é ser povo de Deus? 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9 diz: nós somos povo escolhido, selecionado. Sabe o que é isso, ser povo? Povo tem a ver com parentalidade, familiaridade. Lembra de Ruth com Noemi? O teu povo será o meu povo. Ruth estava dizendo: a tua família será a minha família, os teus parentes serão os meus parentes. Quando Deus diz assim: eu serei o Deus deles, porque eu vou atrás deles aonde eles estiverem, no lixo, no cemitério, onde eles estiverem eu vou atrás deles. Eles serão, eu serei o Deus deles. E aí ele diz: agora eles serão meu povo. O Mauro mencionou aqui 1 João, ou melhor, João 1,18. E todos quanto receberam, deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Povo de Deus significa fazer parte da família de Deus. Povo de Deus significa ter o mesmo DNA de Deus. Povo de Deus significa ser herdeiro dele, de todas as bênçãos, de todas as promessas. Isso é o que Jeremias está dizendo. Verso 34. Jesus diz assim: ninguém vai precisar ensinar o seu patrício, nem o seu parente, dizendo: procure conhecer a Deus o Senhor, porque todos me conhecerão. Aqui Jeremias estava falando desse tempo, dessa nova aliança, em que não mais seria necessário intermediário. Na aliança antiga, o povo pecava, ia até o sacerdote, confessava o pecado. O sacerdote ia até a Deus,
oferecia libação e sacrifício pelo povo e trazia de Deus para o povo as respostas. Jesus morre e a Bíblia diz que nele inaugura-se essa nova aliança. Jesus vai dizer: eu sou, o meu sangue é a nova aliança. E ele vai dizer assim, a palavra vai dizer que em Jesus, o véu do templo, Jesus morre, o véu do templo se rasga. Sabe o que significa? O que Jeremias está dizendo: ninguém mais vai precisar de intermediário para chegar a mim, porque todos me conhecerão, do menor ao maior, do mais importante ao mais humilde, porque agora em Cristo Jesus nós temos acessibilidade ao trono da graça. Você não precisa de pastor para te levar, você não precisa de líder para te guiar, você pode chegar a Ele pela fé. Aplauda o Senhor Jesus, queridos. Essa é a graça da aliança. Aleluia. Verso, parte B, ele diz: perdoarei os seus pecados e nunca mais me lembrarei das suas maldades. Mais uma vez, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não precisamos mais recorrer a sacrifícios de animais, mas hoje o Cordeiro perfeito morreu única e decisivamente pelo perdão de todos os pecados. Verso 35 e 36. Nós lemos aí 37. Jeremias vai falar que assim como o sol foi feito para iluminar o dia, a lua foi feita para iluminar a noite. Assim como o mar obedece às ordens por ele estabelecidas, Deus está falando assim: as leis fixas e imutáveis, enquanto essas leis fixas e imutáveis permanecerem, a minha aliança de fidelidade permanecerá com vocês. Ele diz assim: ainda ou até que alguém consiga medir os céus ou chegar aos fundamentos da terra, se alguém conseguir fazer isso, então a minha aliança será inutilizada. Sabe o que Deus está dizendo? Que a aliança dele é perpétua. A aliança dele é inquebrável. Deus está aqui falando para nós sobre a imutabilidade, sobre a invariabilidade, sobre a fidelidade contínua dele. Nunca ninguém vai medir o céu, nunca ninguém vai chegar ao fundamento da terra. Então eu quero dizer para você, ainda que você peque, a aliança do Senhor está estabelecida e estabelecida estará para sempre. Agora o que a gente faz? Vai viver pecando? Não, o apóstolo Paulo diz que não. Não é porque o sangue dele nos purifica, não é porque a aliança que ele fez conosco, ela é inquebrável. Porque a aliança antiga também era, mas o povo quebrou. Mas Deus está dizendo para nós: a minha aliança não varia com o tempo. O eixo do mundo muda, as eras axiais são estabelecidas, mas a minha aliança permanece para sempre. Versos 38, 39 e 40. Nós falamos aqui o nome de alguns lugares, mas quando você pesquisa esses lugares estão em alguns pontos cardeais de Israel. Todas as vezes que os pontos cardeais aparecem, Deus está revelando para nós a ideia de completude, de inteireza. A antiga aliança era uma aliança estabelecida com um povo, com uma nação. Mas agora Deus estava dizendo que todos os habitantes da terra seriam agraciados por essa nova aliança. Esses termos em que Jeremias está apontando, fala, aqui tem até algumas localidades que não são conhecidas, mas esse termo fala de completude, fala de inteireza. Ou seja, a aliança que Deus estabeleceu na pessoa de Cristo não está reservada apenas para Israel, mas para os gentios. Não apenas para os livres, mas também para os escravos. Não apenas para os bons, mas também para os maus. Não apenas para os sãos, mas também para os doentes. Não apenas para aqueles que estão aqui, mas para aqueles que estão ali fora se prostituindo. Essa é a extensão da aliança de Deus. E sabe o que é lindo nesse texto? A Bíblia vai dizer que até o cemitério
Quando aqui eu li cemitério e lugar de se colocar lixo, vale de lixo. Isso aqui é um estado da alma humana, irmãos. Sabe o que Deus está dizendo? A minha aliança vai alcançar até aqueles que estão mortos. Sabe o que é mortos? Eu estava num cemitério desse. Eu estava jogada em um vale de lixos. Mas sabe o que a palavra diz? Até esses lugares serão sagrados. Até esses lugares serão alcançados. Eu e você estávamos nesse ambiente. Estávamos em lugares onde os mortos são jogados. Estávamos no lugar de lixo. A Bíblia diz que Ele nos tirou do meio do esterco. Irmão, sabe o que é esterco? Sabe o que é monturo? Monturo é esterco. Deus nos tirou do meio do esterco. Deus nos tirou do meio do lixo para nos colocar assentado no meio dos príncipes desse mundo. Isso é graça, isso é fidelidade, isso é aliança. Essa é a Berite. Agora a pergunta é, diante dessas verdades do texto, você que está aqui hoje e que foi esclarecido por essa palavra, a pergunta é, você está disposto? Você está disposto a restaurar a sua aliança hoje? Porque a aliança de Deus, irmãos, nunca foi quebrada. Deus nunca deixou de ser seu pai. Deus nunca deixou de te amar. Deus nunca deixou de confiar as riquezas dele a você. Nós que quebramos a aliança. Nós que nos afastamos da fidelidade dele. E nessa hora eu quero que você feche os seus olhos. Pode apagar as luzes, por gentileza. Assentados como vocês estão. Essa noite é noite de conserto. Essa noite é noite de restauração. Essa noite é noite de você colocar na sua mente que há uma oportunidade ao seu alcance. Ah, pastora, falar de aliança é falar com um pecador. Falar de aliança é para aquele que não conhece a Jesus, querido. Em 2002, um pregador trouxe uma palavra. E naquele dia, eu nasci no Evangelho, mas naquele dia o Senhor disse: eu quero que você faça uma aliança comigo hoje. Aliança é um compromisso de casamento. Aliança é um compromisso de entrega. E eu lembro que o pregador pregou em Isaías dizendo: eis que faço uma coisa nova. Naquele dia ele falou: você que quer restaurar a sua aliança. Porque quebra de aliança, a gente pensa, aliança tem muito a ver com relacionamento conjugal. E a gente pensa que infidelidade está apenas relacionado à quebra de aliança no ato sexual. Mas um marido que não cuida bem da esposa, ele está sendo infiel à aliança. Uma mulher que não cuida bem do marido está sendo infiel à aliança. Um casal que não cumpre o cuidado mútuo está sendo infiel à aliança. E Deus está dizendo assim para mim e para você: a aliança foi quebrada. Eu te confiei um ministério, você falhou. Eu te confiei uma vida, você abriu mão. Eu te dei a liderança de uma célula, mas você está fazendo nos conceitos da aliança antiga. É só uma obrigação. Eu fui porque o pastor me mandou ir. Eu fiz porque o diácono me colocou na escala. Mas Deus está dizendo para você: hoje é dia de você restaurar a sua aliança. E na hora que o pregador fez esse convite, eu saí do meu lugar. Eu me lancei naquele altar e eu falei: eu me caso contigo agora. E os meus votos é que eu serei fiel a ti até o último dia da minha vida. E eu quero dizer para você que eu não consigo fazer isso sozinha, não. O apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós que nós só conseguimos manter a nossa fidelidade, a aliança em Cristo Jesus, se nós vivermos no Espírito. Viver no Espírito significa uma vida de conduta, uma ação contínua debaixo da ação do Espírito. Mas ele diz que para mantermos
mantendo-nos fiéis à aliança, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. É o Espírito que aponta a direção, é Ele que te conduz no caminho, mas é Ele que te faz perseverar no caminho. E naquele dia eu me dobrei diante daquele altar e eu falei: eu preciso do teu Espírito para manter esses votos. E Deus mudou a minha sorte. A partir daquele dia Ele me confiou os seus tesouros espirituais. A partir daquele dia o Espírito dele começou a ministrar ao meu coração e me ensinar verdades profundas. A partir daquele dia Ele começou a me guiar. A partir daquele dia Ele me fez viver nele. E todos os dias eu procuro viver no Espírito e ser guiada por Ele, porque a minha aliança com Ele é uma aliança embasada na fidelidade dEle comigo. E hoje o Senhor quer restaurar a sua aliança com Ele.